Ok, então agora a gente vai concluir essa primeira parte, quando a gente fala do Brasil colonial. A gente estava falando do momento do governo geral, onde a gente vai ter uma centralização do poder com os governadores gerais, né? Ou governador geral, cada um em seu mandato, vamos dizer assim. Então, ok. Nesse momento, a gente vai ter então acontecendo a expulsão definitiva dos franceses. Lembram daquelas invasões estrangeiras? Então, os franceses vão ser então expulsos do território do Brasil. Eles tinham um grande projeto de colonizar aqui dentro da América, só que com essa centralização desse poder, com a figura do governador geral, vai acontecer a expulsão deles do território do Brasil, tá? Claro que vão acontecer várias lutas, várias batalhas e guerras para que isso se conclua, tá? A gente vai ter nesse momento também, como uma grande curiosidade, aqui a fundação da cidade do Rio de Janeiro. O sobrinho de Mendes Sá, que era um governador geral, o Estácio de Sá, vai fundar a cidade, então, do Rio de Janeiro, que a gente conhece, tá? Então, a gente precisa entender o processo do governo geral aqui como algo que vai começar a dar certo do ponto de vista de Portugal, tá? Porque eles vão começar a explorar o que a gente chama de cana-de-açúcar, né? Do açúcar dentro do Brasil. Vai acontecer o que a gente chama de sociedade açucareira. Então, dentro do período pré-colonial, tentou-se, com as capitanias hereditárias, tentou-se, e com o governo geral, as coisas começam a dar certo. Vamos ter a princípio, vamos ter então a expulsão dos franceses. Ok, com essa sociedade açucareira acontecendo, ela vai acontecer ali no território do litoral, quase o litoral todo, mas principalmente no Nordeste. E vai gerar uma extrema riqueza para Portugal. Cana-de-açúcar, o açúcar é muito requisitado ali dentro da Europa, então eles vão conseguir sim gerar lucro com o açúcar. A gente vai ter a figura, né, do dono do engenho, o grande fazendeiro que vai cuidar daquele engenho, vai cuidar dessa produção de cana-de-açúcar, e eles vão ter uma grande parceria, os portugueses, com os holandeses. Os holandeses, eles vão ser os grandes responsáveis para fazer a montagem e a manutenção dos engenhos, e eles vão, inclusive, ajudar na comercialização também desse açúcar, tá? E eles vão ser grandes protagonistas naquele processo de se transformar a cana-de-açúcar no açúcar, ok? É aí que a gente vai ter surgindo essa sociedade patriarcal, essa sociedade machista. A gente vai começar esse processo do racismo acontecendo, porque a gente vai ter os negros vindo para cá para serem escravizados, então a gente vai ter a escravidão negra acontecendo. Então percebam as nossas raízes, o que aconteceu no começo e o que a gente tem hoje. É todo um processo. Além da cana-de-açúcar, a gente vai ter um processo de pecuária acontecendo no sertão nordestino, tá? Eles vão fornecer, então, couro, carne, leite, o transporte para cana-de-açúcar. Então, é algo economicamente importante também, tá? A gente fala que era uma pecuária extensiva, ou seja, era de pequeno porte, baixo custo, não precisava de escravos necessariamente, né, para se fazer a criação de gado, enfim. Quando eu tava falando da escravidão para vocês, eu queria que vocês percebessem algo que eu acho importante. Quero que vocês percebam que os negros, eles resistiam à escravidão. Só que os portugueses, eles não eram bobos. Então, eles faziam um processo para dificultar uma mobilização dos escravos e uma revolta geral, ok? O que eles faziam? Os portugueses, eles iam dividindo diferentes etnias para não ir para o mesmo engenho, para a mesma fazenda, ou seja, lá para onde fosse. Para não ir para o mesmo lugar, as mesmas etnias, porque eles falavam uma língua diferente, então existia uma dificuldade dessa comunicação entre os escravos. Além disso, lá na África existiam inimigos, né, etnias que eram inimigas uma das outras, então eles preferiam não ser amigos, tá? Então, os portugueses, sabendo disso, faziam todo esse jogo, ok? Então, eu quero que vocês entendam
que os escravos, eles tinham, sim, resistência, ok? Há outros produtos, a gente vai ter muito famoso as drogas do sertão, tá? São medicamentos naturais que vão influenciar, sim, o mundo e a Europa. A Europa vai consumir muito dessas drogas do sertão. A gente vai ter o fumo muito forte ali e o cacau também, tá? Vamos parar por aqui hoje. Na próxima semana a gente vai continuar falando sobre o Brasil colonial. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só procurar a professora. Tchauzinho!